Prezado o senhor Mateus, irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio. A palavra de Deus hoje nos convida a uma reflexão pessoal, muito pessoal, onde nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que é agradável a Deus? O que agrada a Deus? Às vezes a gente faz tantas coisas, às vezes a gente se esforça tanto, mas o que de fato agrada o coração de Deus, agrada os olhos de Deus? A primeira leitura já vai nos mostrar de uma maneira mais ampla que o quanto nós devemos ser misericordiosos com os outros, o quanto nós devemos ter um olhar de compaixão para a vida do outro, porque de maneira especial hoje, os 96 anos da Associação Santa Teresinha, mas talvez o Evangelho ou as leituras de hoje tem tudo a ver com a vida de Santa Teresinha, porque Santa Teresinha é conhecida como a doutora do amor, porque em tudo que ela fazia, ela só pensava no amor, o amor ao próximo e amor a Deus. Se eu fizer tantas coisas, por isso que para ela dizia que no final de tudo, o que vai contar não é a quantidade de coisas que eu fiz, mas é a intensidade do amor que eu coloquei em cada uma delas. Então não adianta muitas das vezes a gente fazer tanta coisa, se aquilo que eu faço é apenas para chamar a atenção, se aquilo que eu faço é apenas um trampolim para que eu fique reconhecido por um, por outro, para que aquilo que eu esteja fazendo, eu seja reconhecido na comunidade, na igreja, na minha cidade, mas se de fato o meu coração não estiver unido à compaixão, à misericórdia e o amor ao próximo. É importante a gente pensar nisso, porque o que é uma caridade na nossa vida? O que é uma obra de caridade? O que é uma obra boa na nossa vida? A gente vai passando por esse tempo, às vezes, de algumas tragédias, de algumas inundações, e às vezes a gente é envolvido por alguma campanha, onde as pessoas pedem, começam a pedir as coisas. O que é uma obra boa e o que é uma caridade? A caridade e a obra boa, uma boa obra, elas são muito semelhantes, mas elas são completamente diferentes. Porque às vezes a gente, não que não tenha seu valor, entenda bem o que eu quero dizer, não que não tenha o seu valor, não que não tenha a sua importância, mas muitas das vezes a gente entra em algumas campanhas e a gente vai no nosso guarda-roupa e a gente pega aquela calça que tem 3 anos que a gente não usa. A gente pega aquele sapato, aquela sandália que já tem mais de ano que a gente não usa, e me desculpe que muitas das vezes passa a ser até um entulho dentro da nossa própria casa, e a gente pega aquilo e a gente doa. É importante? É, mas isso não é caridade. A caridade não é dar aquilo que se sobra, a caridade é dar aquilo que se tem. A caridade é quando o nosso coração tem compaixão por aquilo que nós estamos fazendo e a gente abre mão daquilo que é nosso mesmo e daquilo que de repente poderia até nos fazer falta. Por isso que a palavra de Deus hoje vai falar desse coração bondoso, vai falar dessa obra boa, vai falar que a gente se torna luz na vida de tantas pessoas a partir das nossas obras. São Tiago vai falar que a fé sem obra é morta. Ah, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, a minha fé é muito grande, mas qual é a sua obra? A gente precisa ser marcado também pelas nossas boas obras, por aquilo, não por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente faz. A nossa marca não deve ser apenas a palavra, mas deve ser a prática, a vivência, algo concreto na vida das pessoas. Tem tantas pessoas que estão necessitadas de tantas coisas, e talvez o que elas menos precisam, por mais que seja importante, seja uma palavra. Talvez elas precisem de tantas outras coisas. Talvez elas precisem de uma presença, de alguém com paciência para ouvir. Eu estou me recordando aqui, eu já contei isso daqui várias vezes, algumas vezes, e acho que vale a pena.
a gente refletir, porque se encaixa exatamente com isso. Acho que eu falei até há pouco tempo. Foi quando eu estava fazendo, a gente estava numa cidade de praia, a gente estava fazendo um churrasco com espetinho, e sobraram dois, na verdade. Eu disse para o Rafael, meu filho, eu falei assim, na rua de trás, lembra que o pessoal fica mexendo ali, pegando papelão, fica mexendo lá no lixo? Vamos levar para eles. E nós descemos e a gente foi até o encontro daquelas pessoas que ficavam catando lixo, e tinham dois churrasquinhos que estavam quentinhos. E a gente chegou lá, realmente tinha, isso já era umas 10 horas da noite, 10h30. Eu disse, você quer os 2 churrasquinhos, eles estão quentinhos? Ele disse assim, eu quero sim, eu quero. Eu estou com fome, eu quero, mas eu quero um só. Eu falei, você só quer um? Ele falou assim, só. O outro eu vou dar para o meu amigo que vai estar chegando daqui a pouco. Quem foi o caridoso da história, gente? Não fui eu, fui ele. Lógico que foi ele, não fui eu. A minha atitude pode ter sido boa, mas o caridoso foi ele. E na mesma hora o outro chegou, ele pegou o churrasquinho quentinho e deu para o outro. Ou seja, ele deu do que ele tinha, e com certeza ele tinha fome para comer 2. Eu dei o que me sobrava. Eu não fui caridoso. Eu posso ter tido uma boa atitude, mas o caridoso da história foi ele. O sinal de Deus na vida, naquele momento, foi ele, não fui eu. A pessoa iluminada naquele momento foi ele, não fui eu. Quem aprendeu com tudo isso fui eu, pelo ensinamento dele. E é isso que a gente deve aprender na vida, que as boas práticas vão nos marcando, as boas práticas vão nos iluminando, e nós somos iluminados exatamente por alguém também que vai fazendo outras práticas boas. Por isso que a palavra de Deus hoje vai nos mostrar sobre isso, vai nos falar sobre isso. E às vezes a gente tem um coração tão orgulhoso, cada vez mais a gente vai vivendo numa sociedade com um coração orgulhoso, um coração arrogante, um coração materialista, um coração que só pensa em ter, e muitas das vezes um coração totalmente individualista, onde só pensa nela, a pessoa só pensa nela. E quando a pessoa só pensa nela, ela vai vivendo em individualismo. Só que a gente esquece que amanhã a gente pode cair numa cama enfermo. A gente esquece que a dificuldade pode bater na nossa porta. A gente esquece que, por mais que alguém possa ter uma certa condição financeira, mas tem hora que o dinheiro não compra aquilo que nós precisamos. Ele pode nos ajudar muito, porque a presença, a amizade, o carinho, o amor, uma palavra, nada disso se compra, principalmente quando vem de alguém que a gente sabe que tudo aquilo dali é uma atitude sincera, de coração. Por isso, às vezes a gente retém tantas coisas na nossa vida e do nosso coração que não vale a pena. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas. Ontem a gente estava num círculo de pessoas e uma pessoa comentava sobre uma pessoa que faleceu na sexta-feira. Ele dizia, isso me faz repensar muitas coisas. Aparentemente saudável, cheio de vida, todo alegre, cheio de história, morreu, 50 anos. E às vezes a gente vai discutindo tantas coisas, arrumando tantas inimizades pelo meio do caminho, e a gente vai arrumando tantos problemas pelo meio do caminho, e quando você vê, são situações que não vale a pena, porque você não sabe se vai estar vivo amanhã, você não sabe se vai estar vivo na semana que vem, eu não sei se eu vou estar vivo à noite, ou seja, a gente não sabe o tempo que nós temos, e o tempo que nós temos, nós devemos aprender a fazer coisas boas. O tempo que nós temos, nós devemos ser marcados, deixar nessa vida, não apenas aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós vivemos. Qual o valor da nossa vida? Qual o valor da nossa história? Qual o seu valor? O nosso valor nunca deve ser medido por aquilo que nós temos no bolso, mas por aquilo que nós temos no coração, por aquilo que nós fazemos. Que me adianta ter tantas coisas e depois ficar sozinho quando mais precisar, porque não tenho amigos,
porque não tem pessoas do lado. E a palavra de Deus vai nos ensinar que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. E é isso que muitas das vezes torna uma pessoa mais feliz, é isso que torna a vida mais leve, é isso que torna a vida mais agradável, quando a gente é cercado de coisas boas, de obras boas, de pessoas boas, de boas intenções, de pessoas que pensam em fazer o bem quanto cada um de nós. A palavra de Deus vai dizer hoje que isso vai se tornando luz, nós vamos sendo pessoas iluminadas, nós vamos iluminando por onde a gente passa a ser não uma luz própria, mas a própria luz do Senhor, porque isso é agradável aos seus olhos. Isso é agradável aos olhos do Senhor, quando a gente se coloca apenas para ser um instrumento nas mãos de Deus, em fazer tantas coisas boas. Tem atitudes que a gente faz, tem situações que a gente encontra pelo caminho, tem pessoas que a gente passa a fazer o bem na vida dela, que não tem preço, não tem dinheiro que paga. Não tem dinheiro que paga quando depois de um tempo alguém chega perto de nós e diz assim: muito obrigado, se não fosse você, eu não sei o que seria. Se não fosse o que você fez por mim, obrigado por tudo aquilo que você fez. Não para jogar confete na nossa vida, não para jogar um glamour na nossa vida, não para sermos reconhecidos pelos homens, mas apenas para nos mostrar que estamos no caminho certo, para nos mostrar que esse é o caminho da caridade, o caminho do amor, o caminho da bondade, o caminho de fazermos bem ao próximo. Que me adianta ter um microfone aqui para fazer uma homilia e depois ser uma pessoa que sai gerando discórdia na vida de tantas pessoas, sendo falsa na vida das pessoas, sendo uma pessoa que deseja o mal, outro invejosa? Para que isso? Isso não vale, não é isso que agrada a Deus. Então é melhor que tire o microfone. Para quê? Para que as pessoas não se prendam naquilo que eu falo, porque a palavra deve vir acompanhada de testemunho, a palavra deve vir acompanhada daquilo que a gente tem propósito de viver, de ser na vida. Se não for para a gente ser agradável aos outros, que valor tem a vida? Se não for para que a pessoa se sinta bem do nosso lado, que valor tem a vida? Se a nossa vida não for uma vida onde consiga atrair pessoas, onde as pessoas se sintam bem do nosso lado, que valor tem a vida? A vida só tem valor dessa forma. É isso, por isso que muitas pessoas levam a vida pesada. A vida é um fardo para muitas pessoas, a vida é difícil para muitas pessoas, a vida é dolorosa para muitas pessoas. Dolorosa não no sentido de ter problema, dificuldade, mas porque tudo é ruim. Me desculpe o termo, mas são pessoas amargas, nada agrada, sempre pensando fazer o mal ao próximo, sempre pensando derrubar alguém, sempre pensando fazer algo que possa prejudicar alguém. Isso gera satisfação no coração de tantas pessoas. Muitas pessoas não se alegram porque conquistam, mas se alegram com a derrota do outro, se alegram com o prejuízo do outro. Muitas pessoas, em tom de brincadeira, externa tudo aquilo que ela tem no coração e fala assim: é brincadeira, não é brincadeira não, isso é o que ela pensa. Quantas pessoas são assim? Porque são tomadas por um coração prepotente, orgulhoso, cheio de raiva, cheio de mágoas, e aquilo que ela não consegue viver, ela também deseja para que o outro não viva. Isso traz uma carga negativa, isso traz uma influência do mal. Por isso que Paulo vai dizer: eu não preguei com sabedoria, eu não preguei com eloquência, eu não preguei com persuasão, não, eu preguei no poder de Deus.
Ele queria curar o coração das pessoas, Ele queria transformar a vida das pessoas, Ele queria converter as famílias, Ele queria que Deus tocasse no coração das pessoas. Isso serve para cada um de nós, para que a gente viva no poder do Espírito, para que a gente viva na força do Espírito, para que a gente viva na luz do Espírito. A gente não precisa pregar com sabedoria, a gente não precisa fazer nada com tanta, como diz, persuasão, como diz São Paulo. Basta que a gente viva no poder do Espírito, e com isso Deus vai tocando no coração das pessoas, e com isso Deus vai chegando no coração das pessoas de uma maneira suave, do seu jeito, da sua maneira, e vai tocando, e vai convertendo, e vai curando, e vai libertando, exatamente porque a gente se deixou levar por esse Senhor, por esse Espírito. Que o Senhor hoje possa moldar o nosso coração, porque uma das ejaculatórias que a gente sempre faz: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Se isso acontecer na nossa vida, meu irmão, se de fato nós colocarmos isso em prática, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Coração, a maior marca do coração de Jesus é o quê? O amor. Ele só amou, mais nada. Ele só colocou em prática o amor, as boas obras, a caridade, a compaixão, a misericórdia. E é isso que o Senhor hoje nos chama a fazer. Que nós possamos deixar diante desse altar hoje grandes coisas, talvez antigas coisas que nós trouxemos para essa Santa Missa, que a gente deixe nesse altar, que a gente repense muitas coisas, que a gente repense as pessoas que nós deixamos para trás, que a gente repense as pessoas que nós nos afastamos dela, que a gente repense pessoas da nossa casa, da nossa família, irmãos, familiares, que nós deixamos para trás. Repense, porque talvez não vale a pena, porque é muito pouco. Ah, mas ela me atingiu, ela fez isso, ela fez aquilo. Talvez a vida vale mais do que isso, talvez o amor vale mais do que isso, talvez o perdão vale mais do que tudo isso. Se existe uma ferida, existe um Deus para curar, depende de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.